Um bom dia a todos, Deus abençoe cada um de vocês. Agora é 3h45 da manhã. Acabei de acordar agora, tá? Vamos ver. Vamos ver a caneta querendo escrever, não? Então, bom dia para todo mundo, Deus abençoe. 45. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui. Acabei de acordar agora, gente. Vamos ver. Chegando as pessoas, a gente começa a conversar. Bom dia para todo mundo, Deus abençoe. Eu ainda tô acordando, tomei um café aqui, mas o café não tá acordando ninguém não, viu? Tô achando que eu vou ter que fazer outro café. Não acordando nada. Bom dia, quem entrou aí foi a... Só com a cor eu não consigo enxergar direito, não. 27, 12. E agora? Eu acho que é BDI. Um bom dia pra você e Deus abençoe. E aí depois veio o Late Bulu. Um bom dia também. Uns nomes diferentes. Devanilson Sanches. Um bom dia. Eu vou fazer a live no horário que eu não tenho hábito de fazer. Esse horário eu não tenho hábito de fazer. Mas é capaz de eu passar a fazer esse horário. Juliana Melo, um bom dia também. Maria José, eu estou fazendo o quarto selo dos quatro selos de Deus. Raias Corroça, Saúde Aban, Márcio Dias, 17, bom dia Márcio, Deus abençoe. Uso 1802 70039. Fã de Luffy entrou. Rony Rocha, Cadu ZR7, não sei o que. Adeilton Arlindo, um dia bom e novo. E outros passou ali, Miguel Marches, Miguel, João Luiz, Yuri, Gabriel entrou também. Bom dia, Gabriel. Andréia Buza, Jovem Rebelde, Lurim, Dejanira, bom dia. Esse nome eu não sei, AM, não sei falar. Vitória, Gostosa, Eleiton, Elton, Duarte, Pedro Moura, VIP, Elisa, Chartai, entrou. Então eu não vou falar mais não. Já entrou muita gente, graças a Deus. Eu sempre vou estar trazendo a palavra de Deus. Soares, meus vídeos é composto para levar a palavra de Deus para outras pessoas de outro lugar. E eu trabalho fazendo aplicativo de Uber. E como está muito quente, eu não vou falar mais nome não, já tem muita gente. E aí eu coloquei no meu coração sempre estar fazendo live, falando de Deus, e eu estou lendo uma mensagem, e essa mensagem é o quarto selo, vou mostrar para vocês, é esse aqui, ó. É esse aqui que eu vou ler para vocês, é coisa de Deus. E eu estou na página 8, né? E geralmente eu faço 7h30 da manhã. Mas como está fazendo muito calor, eu coloquei um propósito de eu fazer nesse horário. Sempre eu faço as coisas primeiro para Deus. Acordo
e coloco Deus em primeiro lugar. Só que eu acordava às 7h30. Mas como está muito quente, eu estou querendo ver se eu acordo esse horário, faço a live, falo das coisas de Deus e depois vou trabalhar. Eu estou achando melhor, só que eu sou ruim para levantar. Eu acabei de levantar agora e tomei um café aqui, requentei um café, mas eu vou fazer um cafezinho novinho depois que eu fazer essa live. Então, um bom dia para todo mundo, Deus abençoe cada um de vocês. Então, vamos falar um pouquinho de Deus. Então, a primeira coisa que eu gosto de fazer quando eu vou iniciar a live, eu gosto de cantar um corinho e fazer uma oração e depois, assim, eu trago a leitura da palavra de Deus. Às vezes eu comento um pouco da leitura quando eu leio. Então, eu vou começar então. Somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer. Senhor Deus, nessa madrugada, nessa manhã, eu peço ao Senhor, Pai, que o Senhor nos ajude trazendo a Tua palavra, revelando, Senhor, esse quarto selo. Revela para nós, Senhor, que cada pessoa que esteja aqui, mesmo que ainda não esteja na Tua presença, Senhor, que essa palavra possa ir em encontro a Ele, abrindo porta, abrindo seu coração. A sua palavra não volte vazia. É o que eu lhe peço essa manhã. Também, Pai, eu estou com o propósito de sair para trabalhar nesse horário, Senhor. Que o Senhor possa estar me guardando, me protegendo, me livrando de todo o mal. É o que eu lhe peço, que eu possa estar descansado no Senhor. Eu lhe agradeço, Deus, e já, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, bom dia novamente e vamos lá. Então, quarto selo, parte 8. Simplesmente não os conheço. Então, Deus está falando para as pessoas que levaram a palavra de Deus em vão. Levaram, curaram, falaram de Deus, mas não viveram a palavra de Deus como Deus requer. Então Deus fala, simplesmente não os conheço. Simplesmente subo ali e tomo a Bíblia e me assento e permaneço ali até quando aquilo irrompe assim. E simplesmente tomo minha caneta e começou a escrever. E apenas permaneço ali, às vezes por horas, até que aquilo esteja terminado. Logo eu volto e encontro assim, que vejo onde ele disse aquilo. Eu penso, bem, parece que tenho visto isso em algum lugar. E tomo minha concordância, olho ali atrás. Há alguma coisa como aquilo, e aquilo está. Isto, exatamente. E então, aquilo está. Isso novamente. E aqui está isto de volta. E aqui embaixo. E aqui embaixo. Então, eu simplesmente uno isso aquilo. Eu desejo que vem de Deus, uma vez comparando Escritura com Escritura. Esta é a maneira que isto tem de ser feito, exatamente como a construção de um edifício. As pedras têm que encaixar uma sobre a outra. Agora, na noite passada, nós tivemos a abertura do terceiro selo. Primeiro foi um cavalo branco e o próximo um cavalo vermelho. Então, um cavalo preto. E descobrimos que
Os cavaleiros eram os mesmos cavaleiros o tempo todo. E que era o anticristo? Para começar, ele não tinha nenhuma coroa, porém ele recebeu uma mais tarde. Então encontramos que a ele tem dado uma espada para tirar a paz da terra. E encontramos que ele o fez. Então ele entra com o dogma de dar dinheiro à igreja, pensando 1 centavo por isso e 2 centavos por aquilo, mas lhe foi proibido tocar no azeite e no vinho, o qual era um pouco do que restava. Então o azeite e o vinho, o azeite é o Espírito Santo. O vinho é o estímulo de Deus. Então, por mais que a Igreja Católica fizesse essas coisas, ficava comprando as unigências por um dinheiro, por uma cevada, Deus pediu para ele não danificar nem o azeite, nem o vinho. Porque o azeite representa o Espírito Santo e o vinho o estímulo da palavra de Deus. Então, nós determinamos na última noite com a ilustração sobre o azeite e o vinho eram e quase os efeitos que tinham. Nós talvez tenha soado um pouco rude, mas exatamente a verdade. Vem, agora nós vamos apenas por um pouco, instante, revisar isto agora. Então, nós estávamos vendo sobre o poder do vinho, o que o azeite representa, o Espírito Santo. Eu creio que vocês anotaram, vocês encontrarão isso na fita, se vocês não anotarem. Aonde encontram as Escrituras que o azeite sempre simboliza o Espírito Santo. Com as virgens sem azeite, as virgens sábias com o azeite, que é o Espírito Santo. Então, de volta em os profetas e assim por diante, e agora naturalmente, eu não vou tentar tirar cada escritura ali. E há coisas sobre as quais você não pode nem mesmo falar. Tomaria muito tempo, mas tento colocar aqui escritura suficiente e assim por diante, para dar às pessoas o suficiente para permitir conhecer e ver o quarto. Mas se você se assentasse com um daqueles selos, ora, que coisa! Você poderia ter um mês de sermões toda noite exatamente sobre aquele selo. E ainda nem mesmo tocar nele. Vejam sobre um deles. E isto é como mostra o quarto há nele, mas apenas tocamos. Deixa eu só ver se essa acho que está certo. Não está certo. Está certo. Aqui está certo também. Nos pontos sobressalentes disto, para que então vocês possam ver o que é tudo isso. Agora, como o azeite simboliza o Espírito Santo, então encontramos que o azeite e o vinho estão relacionados na adoração. Vejam, sempre relacionados na adoração. Eu disse, como veio a mim, que o vinho simboliza que
Ele era o poder do estímulo pela revelação. Vem, isso é quando algo tem sido revelado. Ele dá estímulo ao crente, porque é apresentado pela revelação. Vem, é algo que Deus tem dito. É um mistério. Eles não podem entender isso. Vem, e quando depois de algum tempo Deus desce e o revela, então o vindica. Recordem, se a verdade é revelada, a verdade é também vindicada. Deus constantemente, não importa quão inteligente a pessoa possa ser, quão brilhante ele possa ser em sua mente, se Deus não sustenta o que ele está dizendo, há algo errado. Vem, isso é certo. Porque a palavra. Agora, quando Moisés saiu ali sob a inspiração de Deus e disse: haja mosca, as moscas vieram. Ele disse: haja rãs, e as rãs vieram. Veja, que seria se ele dissesse: rãs, mosca, e elas não viessem? Veja, então ele não havia falado a palavra do Senhor. Veja, ele só falou. Ele falou sua própria palavra. Ele poderia haver pensado que ali deveria haver mosca, mas ali nenhuma mosca veio, porque Deus não lhe disse assim. Deu para entender aí? Quando Deus fala para você falar a palavra de Deus, mesmo que aquela coisa nunca tenha vindo à existência, se ela vem à existência, significa que Deus falou aquela palavra, só usou a sua voz. E quando Deus te fala alguma coisa, e ele diz: vá e faça isso, e eu estarei contigo, pois esta é a minha palavra. E ele mostra isso na Bíblia. Então Deus se mantém ali sustentando aquilo. E se isso está escrito na Bíblia, Deus sustenta de todos os modos. E esta é a palavra de Deus. Vem? Então, se é algo fora disto, é revelado aos profetas. Nós sabemos que todos os mistérios de Deus são dados a conhecer aos profetas. E eles tão somente vejam Amós 3:7. Agora o poder da revelação traz estímulo ao crente, pois o poder do vinho, o vinho natural, é um estímulo. Vem, ele é para trazer uma pessoa que está derrotada ao estímulo. Vem. Bem, então agora há um poder de revelação da palavra que dá estímulo de gozo ao crente, estímulo de satisfação, estímulo que aquilo está vindicando, está aprovado. Ele é chamado na Escritura, quando queremos nos referir a ele como vinho novo. Nós sempre nos referimos a isso assim, como aqueles estão embriagados com vinho novo. Vem, correto, o vinho espiritual, eu creio. Que será a melhor interpretação? Será vinho espiritual, como vinho natural. Revela por si mesmo poder de estímulo. Assim faz o vinho novo, quando a revela a palavra de Deus, a qual é espírito. Agora há um
Isto é o vem, a palavra é Espírito. Crê você nisso? A congregação diz amém. Vamos ler isso. Leiamos São João 6. Vamos apenas. Sim. Então você não vai dizer, bem, agora alguém disse aquilo. Vamos ver quem o disse. E então saberemos se é verdade ou não. São João, capítulo 6, e o 6º capítulo. E eu creio que é o versículo 63, correto? Creio que é isso, sim. O Espírito é o que vivifica a carne para dada, apropriada. A carne para nada apropriada. As palavras que eu vos digo são espírito e vida. A palavra é espírito. É espírito em forma da palavra. Então, veja você, quando ela é vivificada ou trazida à vida, o espírito da palavra opera e age, vem, porque isso. Agora, olhe aqui. Um pensamento tem que ser um pensamento antes que possa ser uma palavra. Então, quando um pensamento é apresentado, ele é a palavra. Agora, este é o pensamento de Deus que ele tem colocado na palavra. Então, quando nós recebemos dele, se torna a palavra de Deus. Deus revelou a Moisés o que fazer. Moisés falou, e aquilo aconteceu. Vem, sim, sucedeu. Quando aquilo realmente vem de Deus, aquilo tem que acontecer. Agora, encontramos que isso estimula e dá gozo, regozijo, porque a palavra de Deus, o vinho novo estimula, e quando ele revela a palavra, então ele traz gozo sem medida. Muitas vezes nós passamos por isso. Isso traz tanto regozijo, até o ponto em que a gente fica inundado. Agora eu sei que há muito fanatismo e pessoas com alvoroço. Eu sei que algumas vezes elas o fazem quando a música está estremecendo para cima e para baixo. E tudo mais. Eu sei que isto vai. E eu creio nessas coisas também. Mas eu tenho visto pessoas que, quando a música está tocando, todas estavam saltando e gritando. Mas quando a música parou, elas pararam. Vem, eu creio. Bem, isso está bem. Desde que estejam preocupados. Vejam você, desde que as pessoas vivam corretas. Mas agora, o que você começa a apresentar a palavra, agora esta é a coisa que realmente traz vida. É a palavra. Isso traz estímulo da alegria do vinho novo. Vem sim. E isto é que aconteceu no Pentecostes, quando a palavra foi vindicada. Agora, veja agora. Jesus disse, Lucas 24, 49, eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, mas ficai em Jerusalém e esperai até. Qual era a promessa do Pai? Joel 2,28. Ora, encontramos que ele derramaria o Espírito em Isaías 28, 19. Como haveria lábios
gaguejantes e outras línguas, e todas essas coisas, eles subiram lá. E como nós passamos por isso, talvez alguém disse, bem, eu creio que esperamos o bastante, vamos apenas aceitar isso por fé. Aquela era uma boa doutrina batista, mas não funcionou com aqueles irmãos. Assim, então, a primeira coisa que você sabe, aquilo tinha que se tomar uma realidade. Então, tinha que se tornar uma realidade. E eles esperaram por seus ministérios, pela palavra, a serem vindicadas. E quando você busca o Espírito Santo, faça o mesmo. Então você tem que fazer a mesma coisa que aquelas pessoas fizeram no passado. Orar, buscar a Deus, esperar até que o Espírito Santo caia sobre você. Sim, você não pode aceitá-lo por fé. Você tem que aceitar a Cristo por fé. Isso é exatamente o correto. E você aceita o Espírito Santo por fé. Mas então deixa o Espírito Santo vir e dar a circuncisão como um testemunho de que ele te aceitou a sua fé. Veja você então. Veja, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça, mas Deus lhe deu um sinal da circuncisão, como uma confirmação que ele tinha aceitado a sua fé. Então, essa é a mesma coisa que devemos fazer. Devemos esperar pelo Espírito Santo até que ele faça algo. Não necessariamente porque tenhamos falado em línguas, não porque tenhamos dançado ou tenhamos nos emocionados, nós gritamos, até que fomos mudados, até que algo tenha realmente acontecido. Não importa a forma que isso venha. O importante é que aconteceu. Essa é a coisa principal. Bem, eu creio no falar em línguas. E todas essas outras coisas, então, todas corretas, mas por isso mesmo não funcionará. É você sabe que não operará, então isso não funciona. Eu tenho visto feiticeiros falar em línguas, visto bruxos falar em línguas e dança no espírito. Claro, coloca um lápis e eles escrevem em línguas desconhecidas e alguém a interpreta. Isso é certo. E dizem a verdade, correto. Escreveu exatamente o que havia acontecido. E havia sido exatamente daquela maneira. Os tem visto atirar pó sobre suas cabeças e se cortarem com facas e se cobrirem com o sangue de algum animal selvagem ou algo. E claro, veja claramente sobre si o diabo. Então, veja você, isso não. Falar em língua não o faz. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e então tivesse caridade, isso de nada me serviria. Vem, embora eu pudesse fazer, vem. Então essas coisas não significam que você tenha o Espírito Santo. Mas, então, ele, a pessoa e o imortal Espírito de Cristo se torna seu Salvador
pessoal e te muda e faz com que você fixe sua vida diretamente no Calvário. E para esta palavra, algo tem acontecido. Sim, Senhor, algo tem acontecido. Ninguém terá que falar sobre isto. Você saberá quando isso aconteceu. Eu ouvi o novo, quando ele traz renovação. Então isto é revelado. E isto é a maneira que aconteceu no Pentecostes. E eles sabiam que havia de acontecer um derramamento do Espírito sobre eles. Esperaram até que aquilo aconteceu. E quando a vindicação da revelação aconteceu, então o estímulo estava sobre eles. E eles certamente o fizeram. E eles se inflamaram também. Eles saíram para as suas ruas, onde eles estavam com medo e tinham as portas fechadas. E eles saíram nas ruas, sendo que eles tinham estado com medo de um grupo de pessoas, de pregar o Evangelho para elas. Isto é certo, vem. Algo tinha acontecido, porque a verdadeira palavra de promessa foi vindicada. Agora vamos parar aqui por um minuto. Se aquilo produziu algo tão positivo para aqueles homens, que eles quase todos eles, selaram seus testemunhos com seu sangue. Não importa o que se eles apresentou durante todo o tempo que eles viveram, nunca apagou aquilo. Aquilo permaneceu ali, porque era a verdade, porque era a verdadeira palavra de promessa vindicada. A revelação se tornou vindicada. E eles morreram, selando seu testemunho como seu próprio sangue. Agora ore na promessa desses últimos dias. E aqui a vemos vindicada exatamente diante de nós a presença vinda do Espírito Santo e as obras que ele deveria fazer. E encontramos isso exatamente em nosso meio. Vem, nós deveríamos. Lhe digo, amigo, quando o real, verdadeiro, sincero, crente, predestinado para essa luta, bate sobre essa semente, uma coisa brota para uma nova vida. Aquela pequena mulher no poço. Quando aqueles sacerdotes ilustres haviam dito, venha, aquele é o diabo, ele é um adivinho, ele está simplesmente lendo a sorte das pessoas. Ele é um diabo. Mas quando aquela mulherzinha, com aquela semente predestinada, agora você pensa que isso não está certo? Mas Jesus disse, ninguém pode vir a mim, a menos que meu Pai o traga. E todo aquele que o Pai me der, meu Pai me tem dado, virá. E o anticristo, nos últimos dias, será capaz. Aquele espírito anticristo que nós estamos estudando em denominacionais, e está provado que o denominacionalismo é anticristo. Agora, além disso, qualquer homem poderia sair daqui assim. Ele
há algo errado. Se ele confirmou, crendo que o sistema denominacional não é anticristo, quando está absolutamente provado pela história, por todos os aspectos, absolutamente através da Bíblia, de Deus e tudo mais, que é o anticristo. E Roma é a cabeça disso. E as igrejas filhas seguem em frente. E ambas são lançadas no inferno. E isso é certo. Então nós vemos essas coisas. Anticristo, o Espírito diz. O dia em que estamos vivendo, e, ora, isso deixaria trazer regozijo indescritível e cheio de glória. Aquela pequena mulherzinha, assim que aquilo a atingiu, a semente brotou. Agora, recorde, a Bíblia diz que nos últimos dias esse anticristo enganaria a todo mundo. Só um pequeno número, cujos nomes foram colocados no livro da vida do Cordeiro, antes da fundação do mundo. Então, o mundo todo vai ser enganado. Todo mundo vai ser enganado pela besta, pelo anticristo. E só um grupo pequeno, um grupo de Deus, que foi fundado antes da fundação do mundo, que tem o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro, só esses que não vão ser enganados sobre as coisas de Deus. Mas a maioria das pessoas que não tem esse nome escrito no livro da vida do Cordeiro serão enganadas pelo anticristo, pela besta. Deus atinge aquele coração. Se ele lançará na água, e sairá com o Espírito Santo, tão firme como ele possa. E você não poderia impedi-lo de fazer isso, porque a nova vida brotou nele. Estava falando com uma pessoa, há não muito, ele estava tentando discutir comigo e dizendo: você não fica com vergonha de dizer que Deus criou os céus e a terra em 3 dias? Ou melhor, em 6 dias? Eu disse: isso é o que a Bíblia diz. Disse: bem, nós lemos evidências e podemos provar que o mundo tem milhões de anos. Eu disse: isso não tem nada a ver com isso. Em Gênesis 1 diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Período, isso é tudo. Veja, agora o mundo era sem forma e vazio. Eu disse: eu creio que cada semente estava ali, de alguma outra civilização ou alguma coisa. Então, algo que a água surgiu e a luz atingiu, surgiram as árvores e todas as coisas. E é a mesma coisa com o ser humano. É um tipo quando toda a renova for dissipada e a verdade revelada para a semente real. Semente ali ainda é germe, e a luz do Evangelho puder alcançá-la por uma vindicação da palavra, ela viverá, ela tem vida em si, ela crerá. Fora disto, ela não pode viver, ela não vem da vida em si mesma. Aqueles nomes que foram colocados no livro da vida do Cordeiro, antes da fundação do mundo, surgirão tão certo quanto qualquer coisa. Esse é o porquê Jesus se assentou ali e guardou com sua obra mediadora até essa última
semente, e ele saberá exatamente quando atingi-la, como atingi-la. Como o doutor Lee Vale, eu creio que continua na revelação. Em algum lugar, não o vejo por dias. Creio que não o tenho visto. O irmão diz, ele está aqui. Ele está aqui. Bem, outro dia ele me enviou este folheto sobre o que Irineu disse. Bem, eu tomei Irineu por longo tempo, por ser o anjo da era que ele foi. Mas ele disse, quando aquele último membro do corpo tiver entrado, esta última era deverá ser. A coisa seria revelada àquele tempo. E aquilo está exatamente correto. Bem, nós estamos no dia correto. Então, os pentecostais tiveram gozo excedente. Eles foram realmente estimulados. Eu creio, isso faz a qualquer um. Vamos apenas tomar um momento. Vamos pensar sobre Daniel, sobre Davi. Ele ficou todo estimulado. Também ele disse, deu cálice, transborda. Meu cálice transborda. Eu creio que ele realmente teve um grande evento em sua vida. O que fez com que ele fizesse aquilo quando ele estava no Espírito, pois ele era um profeta. Nós sabemos que ele era. A Bíblia assim o diz. O profeta Davi, agora porque ele era um profeta, ele estava no Espírito e ele viu a ressurreição e quiseram ler isso. Está em Salmos 16, 8, 11. Ele disse, portanto, está alegre o meu coração, se regozijando a minha glória. Também a minha carne regozijará. Segura, pois não deixará a minha alma no inferno, nem permitirá que o teu santo veja a corrupção. E eu lhes digo que seu cálice estava transbordando, porque eu ouvi. Não importava o que sucedesse. Ele viu a revelação. Ele estava realmente, e seu cálice transbordou. Novamente o cálice de Davi transbordou em 2 Samuel. Aqueles que têm seus lábios, 2 Samuel 6,14. Ali houve uma seca. Eles tinham levado a arca. O inimigo tinha entrado e tomado a arca do Senhor. E ele a tomaram e a colocaram até Dagom. E Dagom saiu em sua presença e a levava em outra cidade. E pragas pareceram. Aquela foi a pior coisa que eles tiveram em suas mãos. Ali embaixo. E eles não podiam se virar daquilo, porque ela estava fora de seu lugar. Agora eles a colocaram sobre um carro de boi e começaram a voltar. E quando Davi viu a arca vindo, vocês sabem o que ele fez? Ele ficou tão cheio que seu cálice transbordou. O estímulo, quando ele viu a palavra sendo revelada de volta em Israel,
ele dançou no espírito, ao redor, e 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 assim. Seu cálice transbordou, veja, porque ele viu a palavra retornando. Acho que isso faria qualquer pessoa ficar um pouco estimulada. Quando eles vêm, após todos esses anos, então a verdade palavra, através da promessa que seria sendo trazida e vindicada. Que tempo, que tempo. Eu vou ler só essa aqui e vou encerrar a live, tá? Para vocês que são novos aí, que eu não tenho costume de fazer live esse horário, eu faço geralmente 7h30. Eu faço 1 hora de live, tá? Geralmente eu publico mais no TikTok, eu estou ao vivo no Instagram e no TikTok. Então, como eu comecei, que era 3h45, eu encerro antes de 3h45, para não passar de 1 hora na live. Então, um bom dia para cada um, Deus abençoe cada um de vocês, e eu vou dar só prosseguimento a essa leitura dessa parte que eu estou aqui. E aí eu já vou terminar, tá? Agora leiamos. Eu fico falando tudo. Não chegarei a isto. Eu vou ter que ficar com vocês aqui até as 10h30. Na última noite deixei que vocês saíssem mais cedo. Então eu devo segurá-los por um bom e longo tempo nesta noite. Congregação diz amém. Sim, não. Eu estava apenas brincando. Vem, nós apenas queremos, à medida que o Senhor nos dirigir agora. E havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal, que dizia, vem e vê. Agora, quando o cordeiro abriu o quarto selo, vamos para ali. Agora, quanto ao selo, agora, quem o abriu? O cordeiro. Alguém mais era digno? Ninguém, mas podia fazê-lo. Não, o cordeiro abriu o quarto selo. E a quarta besta, a criatura vivente como uma águia, disse a João, venha, veja o quarto mistério do plano da revelação, que esteve escondido nesse livro, porque o cordeiro estava abrindo. Em outras palavras, isto é, que ele estava dizendo, há um quarto mistério aqui, tenho-lhes mostrado, ensino-os agora. João, não sei se vocês entenderam ou não, mas ele anotou o que ele viu, porém era um mistério. Então ele escreveu o que ele viu. O cordeiro estava rompendo os selos, e Deus ainda não o revelaria, deixando para os últimos dias. Vem, agora, temos dito os símbolos e provado isso, e às vezes com bons resultados. Veja, mas nós sabemos que isso progrediu. Mas agora, nos últimos dias, nós podemos olhar para trás e vermos onde tem estado e o que deve ser feito. Que no final da era da igreja, exatamente antes do rapto, como alguém pode concluir que a igreja vai passar pela tribulação? Eu não sei, mas que tem que passar pela tribulação quando ela não tem pecado. Então, a igreja que não vai passar pela tribulação, só a igreja que não tem pecado. Aí você vai me falar aí, mas então todo mundo vai passar pela tribulação. Todo mundo tem pecado.
Mas a noiva do Senhor não vai ter pecado. Todos nós somos julgados aqui na terra pelo que nós fazemos. Eu estou trazendo a palavra de Deus para vocês aqui agora. A maioria aí eu tenho certeza que não é cristão. Você vai ser julgado aqui na terra pelo ato, pelo que está acontecendo nesse exato momento. Eu aqui agora estou representando a palavra de Deus para você. Se você crê na palavra de Deus, você vai ser julgado pelo que você creu. Se você não creu, você vai ser julgado pelo que você não creu. Então, se você crê na palavra de Deus, ser batizada no nome do Senhor Jesus, viver para Deus, você não vai ter pecado para Deus. Mesmo que você peque amanhã. Mas você não vai ter pecado para Deus, porque você creu na palavra de Deus. Então você não vai ser julgada, você não vai passar pela tribulação. Porém, se você não crê na palavra de Deus, então os seus pecados vão continuar com você ainda. Porque você não creu na palavra de Deus. Então você vai passar pela tribulação. Deu para vocês entenderem aí do outro lado? Quer dizer que, não quero dizer a igreja passará pela tribulação. Mas estou falando sobre a noiva. A noiva não. Ela não tem nenhum pecado sobre si. Absolutamente. Ela tem sido branqueada. E não é nem mesmo. Não há nenhum mesmo cheiro dele. Nada que reste. Eles são perfeitos diante de Deus. Então, para que alguma tribulação para purificá-los, mas os outros precisam, a igreja passa pela tribulação, mas não a noiva. Então, o que eu expliquei vocês aí vai dar para vocês terem entendido um pouco. Agora nós já tomamos todas essas classes de símbolos. Agora, como a igreja, Noé, aquele tipo paralelo para onde o pecado passou. Vejam, agora, eles passaram, mas Enoque foi primeiro. Aquele foi o tipo dos santos que entraram antes do período da tribulação. Agora encontramos que esse cordeiro abriu o selo. Agora a primeira besta que encontramos, se você observar, a primeira besta encontramos a primeira besta foi um leão, uma criatura vivente. Então eu vou encerrar por aqui. Eu vou parar na página 16. Esse aqui é o quarto selo. Espero que eu possa estar ajudando alguém do outro lado a se aproximar mais de Deus. Os meus vídeos é voltado para isso. E eu vou encerrar a live. Não vou prolongar mais. Então, uma boa noite para cada um de vocês. Deus abençoe cada um de vocês. Eu não sei se vocês vão sair para trabalhar, se vocês chegaram do trabalho, mas que você possa ter um bom dia e que Deus os abençoe no nome do Senhor Jesus. Não vou prolongar muito, que eu vou sair para trabalhar agora, tenho que fazer um café. Então eu encerro geralmente aqui no Instagram primeiro e depois eu encerro com vocês aí no TikTok. Então bom dia pro pessoal do Instagram. Eu vou encerrar aqui, né?